Passamos então para a catequese. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Continuemos as catequeses sobre as testemunhas do zelo apostólico. Começamos por São Paulo e da última vez vimos os mártires que anunciam Jesus com a vida a ponto de a entregar por ele e pelo Evangelho. Mas existe outro grande testemunho que atravessa a história da fé, o das monjas e dos monges. Irmãs e irmãos que renunciam a si, renunciam ao mundo para imitar Jesus no caminho da pobreza, da castidade, da obediência e para interceder a favor de todos. A sua vida fala por si só. Mas nós poderíamos nos perguntar como podem pessoas que vivem no mosteiro ajudar o anúncio do Evangelho? Não seria melhor que empregassem as suas energias na missão, saindo do mosteiro e fazendo a pregação, pregando o Evangelho fora do mosteiro? Na realidade, os monges são o coração pulsante do anúncio. Curioso isso, são o coração pulsante. A sua oração é oxigênio para todos os membros do corpo de Cristo. A sua oração é a força invisível que sustenta a missão. Não é por acaso que a padroeira das missões é uma monja, Santa Teresa do Menino Jesus? Ouçamos como descobriu a sua vocação. Escreveu assim: compreendi que a Igreja tem um coração abrasado pelo amor. Entendi que só o amor impele os membros da Igreja à ação. E que quando este amor se apaga, os apóstolos já não anunciariam o Evangelho. Os mártires já não derramariam seu sangue. Compreendi e descobri que o amor abarca em si todas as vocações. Então, com imensa alegria e êxtase de alma, clamei: ó Jesus, meu amor, finalmente encontrei a minha vocação. A minha vocação é o amor. No coração da Igreja, minha mãe, serei o amor. Os contemplativos, as monjas, os monges, sentem que trabalham, rezam em silêncio por toda a Igreja. Esse é o amor. É o amor que se exprime rezando pela Igreja, trabalhando pela Igreja nos mosteiros. Esse amor por todos anima a vida dos monges e se traduz na sua oração de intercessão. A tal respeito, gostaria de vos citar como exemplo São Gregório de Narek, doutor da Igreja. É um monge armênio que viveu por volta do ano 1000 e nos deixou um livro de orações no qual foi derramada a fé do povo armênio, o primeiro que abraçou o cristianismo. Um povo que, apegado à cruz de Cristo, sofreu muito ao longo da história. São Gregório passou quase toda a sua vida no mosteiro de Narek. Ali aprendeu a perscrutar as profundezas da alma humana e, fundindo poesia e oração, alcançou o auge tanto da literatura como da espiritualidade armênia. O aspecto que mais impressiona nele é exatamente a solidariedade universal de que é intérprete. Entre os monges e as monjas existe uma solidariedade universal. Qualquer coisa aconteça no mundo, encontra lugar em seu coração. E rezam. O coração dos monges, das monjas, é um coração que pega como uma antena, capta o que acontece no mundo e reza, intercede por isso.
E assim vivem em união com o Senhor e com todos. E um deles dizia: tomei voluntariamente sobre mim todas as faltas, desde as do primeiro pai até aquela dos últimos seus descendentes. Rezam por eles. E esses são os grandes evangelizadores. Os mosteiros, mas como que vivem fechados e evangelizam? É verdade, porque com a palavra, com o exemplo, a intercessão, o trabalho cotidiano são pontes de intercessão por todas as pessoas e pecados. Eles rezam também com lágrimas. Rezam pelos seus pecados, porque todos somos pecadores, e também rezam pelos pecados do mundo. E rezam, intercedem com as mãos e o coração elevado ao céu, em alto. Pensemos um pouco, me permitam a palavra reserva que nós temos na igreja. São a verdadeira força que leva em frente o povo de Deus. Daqui vem o hábito que tem as pessoas, o povo de Deus, quando encontram um consagrado, uma consagrada, de dizer: reza por mim, porque sabe que existe uma oração de intercessão. Nos fará bem na medida em que pudermos visitar algum mosteiro, porque ali se reza e se trabalha. Cada um tem a própria regra, mas ali tem as mãos sempre ocupadas, ou com o trabalho ou com a oração. Que o Senhor nos dê novos mosteiros, monges e monjas que levem em frente a igreja com a sua intercessão. Obrigado.